Olá, estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita, o seu podcast, o podcast que você toda sexta-feira às 19 horas está aqui acompanhando com a gente. E claro, no dia a dia porque fica disponível no YouTube para você ver e conferir direitinho. E olha, quem eu estou trazendo para bater um papo com a gente hoje, meu internauta, é Elton Luiz, uma das maiores lideranças de Frecheirinha. Seja muito bem-vindo, Elton. Muito obrigado, Moitinha. Boa noite a todos os internautas. E dizer que é um prazer estar aqui, Moitinha. Até porque quando você é prefeito, você é convidado para tudo. Para tudo. Quando você sai, aí os convites diminuem demais, sabe? Só os verdadeiros amigos que convidam a gente para alguma coisa. Então, quero agradecer imensamente por mais uma vez estar aqui e ser convidado mais uma vez por você. É sempre um prazer estar aqui. É uma honra para a gente. Seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de você ter retornado ao nosso podcast. Sempre atende aos nossos convites, né? Toda vez que a gente convidou, inclusive, eu até já falei em outro momento e vou repetir. Quem estreou, né? A primeira vez, quando ainda estava no campo das ideias, eu disse, estou querendo montar um podcast, queria que a primeira edição fosse com você. Foi lá, assim, até para deixar aqui detalhado. Uhum. Eu estava lá na casa do Dedé e você estava no evento ali na prefeitura, né? No centro administrativo. Aí você veio lá para falar com o Dedé e comigo, que estava lá, e eu aproveitei o ensejo e lhe convidei. Tem 2 anos. Tem 2 anos, né, Lohan? Então é assim, ainda eu não tinha comprado nem o computador ainda, mas lhe convidei e você já aceitou o convite, confiando no nosso trabalho. Então é sempre uma satisfação lhe receber. Eu quero que você saiba que eu sou um entusiasta aqui do seu podcast, né? Um torcedor, né? Eu tenho certeza que você ainda vai galgar ainda espaços maiores, degraus ainda muito, muito mais altos. Obrigado, muitíssimo obrigado. Elton, sempre quando a pessoa vem, eu peço para se apresentar. Você é uma pessoa já bastante conhecida, mas se puder falar de uma forma bem, bem rápida aí um pouco sobre você, porque sempre tem internautas que não viram ainda, né? Perfeitamente. Então, pronto, como você falou, uma pessoa bastante conhecida, né? Mas para quem não me conhece ainda, porque a internet, o bom é que a gente sabe que o mundo transcendente, inteiro, né? O mundo inteiro pode estar nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Então, para quem não sabe, sou Elton Luiz, né? Sou ex-prefeito de Frecheirinha, tive a oportunidade de ser prefeito por 4 mandatos, né? Sou casado com a Leilane, pai do Jorge Luiz, pai da Gemílio, pai da Ellen. Eu acho que basicamente é isso. Pronto. Elton, meu internauta, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se for possível você se inscrever, você mandar o seu oi aí, faça o seu comentário, reposte aí, né, coloque nos grupos, porque hoje o bate-papo vai ser quente. Vamos começar logo... Bora! Pode botar quente? Na rocha não. Elton, uma das coisas que a gente ouve muito hoje por a rua, né, que você deixou um débito, não sei se posso dizer na prefeitura, mas com o PASEP, né, quando o pessoal se surpreenderam na hora de receber o PASEP, porque veio subtraído, né, ou alguns nem receberam, se eu não estou enganado, e também com o INSS. Como é que foi essa situação? Por que você fez isso, Elton? Tudo bem, Moitinha. Antes de nada, eu quero dizer que já até com saudades das mentiras do outro, sabe? Esse aí mente, menino. Mente que dá boa noite a jumento. Mas é assim, desculpa o palavreado. Mas, na verdade, eu já me expressei sobre esses assuntos nas minhas redes sociais, né? E sempre gosto de começar dizendo que, até por coincidência, eu vi um médico dando um relato na internet também, e ele falou exatamente o que eu já falei lá atrás, né? Quem assume uma administração, seja municipal, estadual, federal, assume com o bônus e assume com o ônus, né? Então, o que eu percebo é que o chefe do executivo municipal, ele quer atribuir a má administração, a incompetência, a falta de preparo, de manejo, a mim. Né? Quando ele não fala de mim, fala da AOS. Né? Então, atribui, né, o seu despreparo a mim. Né? Moitinho, com relação ao INSS, com relação ao município como um todo, de uma forma geral, nós entregamos o município em 31 de dezembro totalmente adimplente,
com todas as certidões, inclusive com a certidão federal do INSS, está aqui, né? Com vencimento 12 de abril de 2025, né? Ou seja, entreguei todo direitinho. Agora, com relação a débito de INSS, e o PASEP. Para quem não sabe, já falo do PASEP, vou falar aqui do INSS. Para quem não sabe, existe uma dívida histórica, né, de todos os municípios brasileiros com o INSS. Não só os municípios, eu posso dizer os entes federados. Os municípios, os estados, é uma dívida histórica. Quando você entra no município, está lá. Ó, eu mesmo, e quando eu entrei, a dívida enorme. Eu já fiz assim, uns 3 parcelamentos de INSS. Né? Então, agora, vale ressaltar também, com relação ao INSS, é que o INSS ele é proporcional à folha. Né? Então, o atual gestor, ele às vezes quer, sabe, até manchar a minha administração, atribuindo algum, como eu falei aqui, algum erro da administração dele a mim, né? E fala de situação difícil deixada, rombo de INSS. Né? E é um contraditório, existe um contraditório nisso tudo, né? Porque como é que o município está numa situação complicada, né? Realmente também nunca tentei esconder, porque a situação que eu entreguei ao município em 31 de dezembro, né, eu fiz questão de, em fevereiro, deixei passar o janeiro, porque é quando se fecha, né, o exercício anterior, né, para eu mesmo mostrar a situação do município. E nunca quis esconder que realmente ficou parte da folha de dezembro. Não ficou a folha, ficou parte da folha de dezembro. Né? E aí é que anda, que chega às contradições. Para começar, a parte da folha que ficou foi parcelado, salvo engano, em 6 parcelas. Exatamente porque está ruim a situação. Né? E observando, Moitinho, só a folha, ela mais do que duplicou a folha. Como assim? Do que eu pagava de folha de pagamento, hoje está inchada a folha, mais do que duplicou. E pode? Se eu pagava... Não, isso aí é uma prerrogativa da administração. Né? É uma prerrogativa da administração. Entendeu? Então, se eu estou com a folha maior, eu vou ter o INSS maior também. É proporcional. Às vezes não, eu já ouvi, né, o chefe do executivo abrir a boca e me chamar de irresponsável. Né? Mas será quem é o irresponsável? Para começar, né, a forma que ele conduziu a campanha, né, eu considero que ele fez um verdadeiro estelionatário, né, um estelionato eleitoral. Por quê? Porque ele enganou muita gente com falsa promessa. A verdade é essa. Né? E hoje, na ânsia de querer honrar com as promessas, ele inchou a folha. Né? Hoje nós temos relatos, Moitinho, que a gente fica sabendo, de gente que foi chamada para trabalhar e hoje está com a mão na cabeça. Está com a mão na cabeça porque eu soube que vai ser reduzido o salário, que eu não sei nem se pode isso, né? Reduzir salário. Aliás, até onde eu sei, não pode fazer isso, reduzir salário. Pois é, eu tinha até essa pergunta a fazer, que eu escutei por aí a questão da redução. Então não pode? Na minha opinião, até onde eu sei, você não pode reduzir, mexer de salário. Né? Inclusive, os comissionados nem se fala, mas quem é contratado, quem é comissionado, né? Isso o salário ele é aprovado por lei. Né? Então, uma vez ser definido aquele valor para aquela categoria, para aquela função, categoria, é aquilo. Eu não posso nem aumentar e nem diminuir. Eu posso exonerar, tirar, tudo bem, mas diminuir, eu acho que não pode. Mas enfim, né? Então tem gente que está com a mão na cabeça, porque se programou com X que ia ganhar e de repente vai ter essa redução. Né? Já tive notícia de gente indo devolver máquina de lavar no comércio por conta dessa situação.
Né? Então, quem será o irresponsável? Né? Só para você ter ideia, Moitinha, todos os contratos que nós tínhamos, seja de assessoria jurídica, de licitação, contábil, contratos com transporte, né? Se for comparar os contratos da minha administração com a atual, eles mais do que duplicaram os valores, entende? Tem contrato que triplicou o valor. Se eu for citar aqui os contratos, aqui vamos passar o podcast todo falando sobre isso, mas só um exemplo. Na minha época eu pagava uma assessoria jurídica no valor de R$15 mil, que eu acho que já é um valor bastante considerável. É importante e tal, mas eu acho que é um valor bom. Depois ele contratou duas por 22 mil cada uma por mês. Enquanto eu pagava 15, ele está pagando duas de 22. Né? E por aí vai. Aí quem será o irresponsável? Aí a situação está difícil por conta desse rombo que fala do INSS, né? Parcela salário dos servidores, reduz salário de servidor e ao mesmo tempo está se programando para gastar quase R$1 milhão aí, ou mais de R$1 milhão, que eu nem sei. Eu sei que o que falam é que uma única atração é em torno de R$500 mil. Aí tem dinheiro para uma coisa e tem dinheiro para outras coisas. Como é isso? Né? Porque a festa em si é um projeto meu, que eu nunca consegui botar em prática. É verdade, eu não tenho nada contra a festa. Inclusive, eu torço que aconteça a festa. Né? Talvez não seja nos moldes que eu estava projetando, mas enfim. O problema não é a festa. O problema é que como é que a pessoa diz que a situação está difícil, está ruim, e ao mesmo tempo duplica, triplica os contratos da prefeitura, né? E contrata uma única atração por quase R$500 mil. Né? Então, com relação ao INSS, certo? Está aqui a certidão, entreguei o município totalmente adimplente, como eu falei, débito de INSS, pode fazer uma pesquisa, é histórico. Todos os entes da federação têm débito com o INSS. Agora, como eu falei, quem assume o município, assume com o ônus e com o bônus. Você não pode querer de maneira nenhuma criar uma cortina de fumaça, né, para se esconder da capacidade, né, da sua inoperância. A verdade é essa. E com relação ao PASEP, para começar o PASEP, Moitinha, né, e só um parênteses, antes de falar do PASEP, né, a sensação que eu tenho é que o chefe do executivo está totalmente perdido. Ele não sabe nem o que está falando. Eu não sei, né, como é essa assessoria dele, mas enfim. O PASEP é um recurso, é um valor que é pago pelo governo federal, nem pelo município. Não é nem pelo município. O município ele dá uma contribuição com relação ao PASEP, que inclusive essa contribuição descontar logo do FPM. Então nem que eu não quisesse pagar o PASEP, não tinha como, porque é descontado do FPM. Né? Como é que funciona? Vem da União, vem direto da União? O PASEP é um bônus? É um imposto ao contrário, a pessoa que recebe, né? Que quem paga é o governo federal. Agora, mas por que fulano recebeu? Porque, por exemplo, coincidentemente, essa semana eu tive que ir ao banco e lá a pessoa me agradeceu porque recebeu o PASEP. Então, realmente, algumas pessoas não receberam o PASEP. E a verdade, o que aconteceu com relação ao PASEP? Pois é. Espero que esteja bem entendido com relação que não é o município que paga o PASEP. Quem paga o PASEP é o governo federal. Então não é bondade e nem maldade caso dê certo e caso não dá... Eu vou já explicar o que aconteceu. Pronto. Com relação... Porque realmente é um fato que algumas pessoas, né, alguém deixou de receber o PASEP, não recebeu o PASEP. Sim. Né? Agora, quero que fique só bem entendido que o não recebimento não tem nada a ver com a administração municipal, até porque eu falei aqui, o PASEP quem paga é a União. Município, né, repetindo, ele dá uma parcela, uma parte, e que essa parcela é descontada do FPM. Então, nem que eu não quisesse pagar, não tinha como, porque é descontado do FPM. É automático. Agora, o que houve, né? Até 2022, né, o PASEP, ele era informado através da RAIS, certo? De 22 para frente, mudou para o parceria, né? E
houve alguma inconsistência nessa mudança, né, é parceria não, desculpa, é social, né? E houve alguma inconsistência nessa mudança de sistema e que houve erros, né? Mas só que assim, como a União detectou essas falhas, que não foi só no município de Frecheirinha, né, eles prorrogaram e deram o limite até junho desse ano de 25, né, acho que até julho, agora fugiu aqui da memória, chega até esse ano, junho ou julho, para que os municípios façam, né, como eu quero dizer, faça as correções, né, que faça atualize as correções, né? Então é isso. O que aconteceu de fato com relação ao PASEP é isso. Eu espero que tenha ficado bem compreendido, porque não é o município que paga o PASEP, é o governo federal, a União. Então, assim, é por isso que eu falo da mentira, porque é nítida a mentira. Fica querendo atribuir a mim, né, uma questão que não tem nada a ver, né? Aí onde é que entra você nessa situação aí, do PASEP, que com a sua explicação não consegui identificar? Por que é atribuído a mim? Eu não consegui identificar. É o que eu falei aqui, com relação à mentira, né? Com relação a querer atribuir a inoperância, a incapacidade a mim, né? Quando não é a mim, é a OS. Quando não é a minha, é a OS. A verdade é essa. Outra coisa que eu queria colocar aqui é que eu fiquei sabendo que o TCE procurou você e os gestores, todos que compuseram a sua gestão, né? Uhum. Há poucos dias. Você pode explicar para a gente qual era o assunto? Pois é, eu não estava entendendo, né, o motivo dessa notificação, né? Mas, assim, de novo, a questão da mentira. Inclusive, né, com relação a essa notificação, porque, na verdade, a notificação ela foi motivada por uma denúncia da administração, né? O chefe do executivo fez uma denúncia através de seus advogados ao TCE, né? Uhum. E a motivação, né, o motivo, segundo a denúncia, é como se, a grossos modos, né, que eu não estou com o documento aqui para esmiuçar, mas a grosso modo, é como se não tivesse havido a transição, certo? E lá no que eles relatam lá, é como se nós tivéssemos deixado o novembro, dezembro, 13º na totalidade sem pagar ao povo, que é mentira, né? É como se a gente não tivesse entregue todas as informações, todos os sistemas, e nós entregamos, né? Os balancetes, o balanço geral, enfim, uma série de denúncias que fizeram lá, né? Fictícias, mentirosas, né? Porque na nossa defesa, além de mostrar a própria transição que houve, porque Moitinha, logo eu, porque lá atrás, quando nem era tão vista essa questão da transição, lá em 2012, quando eu estava fazendo a primeira vez, a lei que hoje rege a transição foi uma que eu mandei em 2012 para a Câmara, né? Então, as reuniões da transição aconteceram no gabinete do prefeito. Quem puxou, quem notificou o prefeito eleito para constituir a sua comissão de transição fui eu pensei, né? Agora, de 31 de dezembro para frente, lógico que aí todas as iniciativas, né, deveriam ser da atual administração. Mas, enfim, basicamente, isso que você ficou sabendo realmente aconteceu. Nós fomos notificados, né? Não só os gestores, mas assim, quem compôs a transição, né? Nós fomos notificados, tudo é a mesma coisa, a denúncia é uma só, né? E que a gente fica um pouco indignado, às vezes dá vontade de achar graça, porque eu não sei onde é que estão a cabeça né? Porque nós vamos provar, nós vamos nos defender com documentos assinados por eles mesmos. Por eles mesmos, né? É tanto que na nossa defesa, nós vamos fazer questão de colocar também a litigância da má-fé, porque é uma verdadeira má-fé, para não dizer que é uso da mentira mesmo. Mas foi isso que aconteceu.
Sei. Também escuto falar, Elton, que as suas contas foi desaprovada. Como é que está a sua situação? Não sabe qual é as contas, né? Não sei. Eu não sei, porque assim, ó. Até porque eu não sei quais são as contas, porque, tipo, aqui no podcast é uma hora da pessoa pegar a explicação verídica, né, a partir de histórias que se escuta na rua, né? Eu escutei, eu trago para cá, eu pergunto. Ou pelo menos ouvir as versões. Né? Ouvir as versões. Mas quando é história de rua, às vezes é muito genérica, às vezes é muito... Mas isso também é oportuno, sabe por quê, Moitinho? Porque a população, a grande maioria... Eu sei que tem gente que às vezes nem quer entender mesmo, faz questão de entender errado, né? Mas eu tenho certeza que a grande maioria da população entende, né, e sabe contrapor quem é que está falando a verdade e quem é que não está falando a verdade. Né? Então, o seu podcast dá essa oportunidade, né, para que tanto de um lado como de outro expor a sua versão e a população, né, tirar suas conclusões. Né? E me parece que, assim, antes de eu responder a sua pergunta com relação às contas, eu gostaria de ficar bem claro logo aqui, Moitinho, que eu sou muito grato, já falei isso aqui, inclusive, né? Eu sou muito grato a Deus e sou muito grato à população de Frecheirinha por ter me dado essa honra de ser prefeito por 4 mandatos. Então, que fique bem entendido que eu já sou muito satisfeito, tanto com Deus como com o povo. Agora, essa minha satisfação não tem nada a ver, né, com minha vontade de colaborar de alguma forma com o município de Frecheirinha. Eu me acho ainda útil, né, a colaborar com o meu município. Então, essa questão eleitoral, municipal, isso depende de Deus, primeiramente, e do povo de Frecheirinha. Agora, eu não sei por que tem, né, pessoas que querem me tirar do cenário político à força, através de uma denúncia dessa do TCE, sem fundamento, né, falando essas questões de conta desaprovada, porque, na verdade, o que é que acontece? O que é que aconteceu? De fato, né, veio uma conta de governo minha, com parecer desfavorável, digo de passagem, do TCE, certo? E a Câmara seguiu o parecer desfavorável pela desaprovação das contas. Ocorre, Moitinho, que isso não gera a inegibilidade. Por quê? Porque não houve dano ao erário. Quem tiver o pensamento ao contrário, que tenha. Mas a questão é essa. E hoje você pode ter certeza que eu sou elegível. Hoje eu sou elegível. Só se aparecer alguma coisa que eu não sei, que eu não sei. Mas hoje eu sou elegível. Essa conta não me deixou inelegível, pelo que eu falei aqui, né, porque não houve dano ao erário, foi uma questão de percentual, inclusive de folha de pagamento. Né? A verdade é essa. E sem falar também que eu não sei por que essa preocupação, porque eles não eram para estar preocupados com isso. Quem está à frente da administração, na minha opinião, o que é que deve fazer? Vou dar até aqui uma sugestão construtiva. Rapaz, trabalho, ó. Tente superar a minha administração, a nossa administração. Né? Aí sim, se a pessoa superar o outro com trabalho, mas esperar a pessoa que entra em desgraça, que seja inelegível, fazendo denúncias infundáveis, isso aí, pelo amor de Deus. Né? Agora eu lhe digo com toda franqueza. Hoje sou inelegível. No dia que Deus defenda, se isso acontecer, eu sou muito homem para vir aqui e dizer, não, infelizmente aconteceu essa falha aqui e hoje eu sou inelegível. Mas isso não condiz com a verdade. Sou elegível, sim, né? Candidatura é outra coisa, até porque ainda está um pouquinho longe. Né? E ainda tem um detalhe também com relação à eleição. Né? Se lá na frente, né, se por acaso algo der errado, ou então simplesmente porque, assim, graças a Deus hoje, eu sou casado com uma pessoa, com a Leilane, né, que tem uma aceitação muito grande em Frecheirinha, no meio da população. Então, ela pode ser uma candidata também. Ela pode ser uma candidata. Então, assim, não sei por que essa preocupação, né, de quem está no poder aí com a minha situação elegível. Né? Agora eu digo com toda franqueza, com toda certeza, olhando aqui no olho do internauta que está assistindo, sou elegível, sim.
essa história de conta desaprovada não tem nada a ver. Não causou dano ao erário. Portanto, sou elegível sim. Elton, hoje um dos maiores problemas que nós vemos hoje na cidade, assim, pelo menos é o que se ouve, é o hospital, essa questão dessa empresa, atraso de pagamento entre, sabe, os funcionários às vezes atrasando os aluguéis, cortando energia. Elton, por que vocês trouxeram uma empresa tão problemática como essa para a cidade? Você diz a sua administração. A sua opinião é que a empresa é problemática, né? Não, eu tô lhe perguntando como base do que se comenta na cidade, do que eu escuto. Pois é, olha assim, Mutinho. Inclusive, eu já falei aqui nas minhas redes sociais, porque assim, até o momento que nessa nossa conversa aqui, né, eu apenas falei a minha versão do que foi dito, né? Eu contrapondo o que foi dito, falando a verdade, esclarecendo, né? Esclarecendo a mentira. Então, até agora, aqui no podcast, o que eu falei aqui, né, foi contrapondo o que foi dito, né? Eu falando a verdade com relação à mentira, certo? Já falei que com relação à administração, né, eu vou ter um tempo oportuno para falar da atual administração. Acho até que é uma obrigação minha fazer isso. Mas eu venho dizendo que só vou falar sobre a administração, né, lá para o mês de outubro, novembro. E aí, certo? E não está muito longe, não. Tá muito aqui longe, no podcast? Aqui no podcast, nas redes sociais e tudo. Né? Com relação à AOS, Mutinho, você pode ter certeza que o hospital talvez nunca vá funcionar mais sem a AOS. Inclusive, eu não sei se é verdade, mas a história que tem é que vão tirar a atual AOS, mas vão contratar a outra. É porque realmente é o caminho mais viável de se gerir um hospital através de uma AOS. Agora, você tem que acompanhar a AOS. Né? É como eu falei aqui, quando não joga a culpa em mim, joga a culpa na AOS. Então, procure a AOS, saber qual é o problema, o que está acontecendo. Porque se eu, enquanto prefeito, se eu mandar o recurso para a AOS, eu sou o responsável por aquilo, eu que tenho que cobrar a AOS porque ele não está pagando, não está honrando com as suas obrigações. Eu não posso só atribuir a culpa. Se eu fizer a minha parte de mandar o recurso para a AOS, então eu tenho a obrigação também de cobrar a AOS que cumpra, né, as suas obrigações sob pena de judicializar. Então, a empresa ela vai dançar conforme a música. Né? Esse negócio de atribuir a culpa de problema da administração, problema do hospital, jogar para a OS, jogar para a administração passada, isso aí não tem mais, sabe? Não pega não. Se a OS está errada, então judicializa a OS. Sei. Mas, no caso, você acha que a culpa não é da OS? Tá falando... Não, claro que não. Claro que não. Tomando como base a sua administração? Claro que não. Eu voltando para a prefeitura, ou essa OS ou outra, mas o hospital será gerido através de uma OS. Né? Agora, é claro, eu já fui prefeito 4 vezes. Já disse aqui, inclusive, também que se eu morrer daqui a 100 anos, eu vou morrer sem saber de nada. A vida da gente ela é um eterno aprendizado. Então, não é porque eu fui prefeito 4 vezes que eu sei de tudo, não. Né? Eu posso ter uma bagagem, uma experiência, né? Porque também se eu passei 4 vezes por um caminho, eu não conhecer, mas é um eterno aprendizado. Até com relação a isso, pegando um gancho, né? Como eu falei aqui, eu voltando para a prefeitura, o hospital será gerido por uma OS, seja lá qual for. Porém, né, o meu olhar sobre a OS vai ser realmente diferenciado. Né? Se eu cometi alguma falha, algum erro com relação à gerência da OS, né, eu já não vou mais errar, porque eu já sei como é que funciona. Mas é imprescindível a gestão do hospital. Né? Ela tem que ser realmente através da OS. Facilita a vida e é bom para a administração, e é bom para os servidores, e é bom para as pessoas que vão
né, para os pacientes, né, as pessoas que precisam do hospital. E aos postos de saúde, se algum dia você se tornar... A minha intenção é tanto a gestão do hospital como a gestão básica, né, os postos de saúde, ser também gerenciado pela OAS. Eu estava aqui, você falando aqui, eu lembrando que agora há pouco você teve uma discussão por rede social com o atual gestor. E você falou algo assim, você não acha que pegou pesado demais, não? Você falou até sentido? Você falou até que ele ingeria muco nasal. Rapaz. Mas assim, eu vou... Entre outras coisas, né? Não, eu vou vou lhe explicar. Sim. De fato, qual foi o que eu queria mostrar, né? Porque realmente eu não menti. Eu não menti. Né? Mas eu queria dizer o seguinte, olha, eu venho dizendo que não vou, só vou fazer comentário com relação à administração de uma forma ampla, né? De uma forma ampla, de tudo, só lá para outubro, novembro. Venho dizendo isso aqui, certo? Aí, em um dos acho que, se eu não me engano, em um dos TBT que eu venho fazendo aí, de quinta-feira, não precisa nem dizer que é uma redundância de TBT de quinta-feira, se eu falar de TBT, já sabe que é quinta-feira, né? Mas foi em um dos TBTs, né? Eu fiz uma simples crítica. E na minha opinião, a crítica, ela se tornou até uma crítica construtiva. Porque quando eu era prefeito, uma vez eu estava em uma live e era aberto para as pessoas falarem, né? E uma das pessoas, um dos moradores do bairro Frei Anastácio, e ao vivo, ele fez uma crítica, porque lá estava precisando fazer uma limpeza e tal. Isso é uma crítica construtiva. Né? Então, em um desses TBTs, eu relatei a situação das estradas vicinais, que é só dar uma volta, com relação a buraco e mato. Né? Uhum. E eu fiz outra crítica também, não sei, não lembro aqui muito bem, eu sei que me recordo agora nesse momento dessa questão das estradas vicinais. Né? E o camarada se zangou. Aí de imediato ele foi para a rede social e me chamou de irresponsável e tal. Você está entendendo? Então, assim, eu vi ali uma atitude de criança, uma infantilidade, gente que está perdido mesmo, sabe? Sem saber o que está fazendo. Então, quando eu falei essa situação, foi querendo dizer que isso é coisa de menino, sabe? É coisa de criança, realmente. Né? Coisa de criança. Então, sabe? Nada a ver com o que ele faça, ele pode ingerir até outras coisas que não interessam, não. Eu só quis dizer que isso é arrumação de menino, né? Porque você fazer uma crítica, até uma crítica construtiva, que foi a que eu fiz, e a pessoa se zangar, é uma infantilidade terrível. Então, foi isso aí. Pronto. De onde foi que saiu a ideia aí dos TBTs, Elton? Dos TBTs, que fica bem... Tem uma pergunta legal. Aproveitando aí que você... Pergunta legal, porque assim, esses TBTs, diga de passagem aqui, que fique bem entendido também, não tem nada a ver de contrapor alguma coisa, de maneira nenhuma. Até porque se for querer comparar uma pessoa que já passou 4 vezes por administração com a pessoa que está com menos de 6 meses aí, é incomparável. É incomparável, né? A verdade é dita, né? Na verdade é porque eu sou político, né? Eu quero permanecer na política até onde Deus quiser e o povo quiser. E esses TBT, mas é para relembrar a administração o que eu fiz, né? Que é para ver se as pessoas não esqueçam de me lembrar, né? Não esqueçam de me lembrar. Então, o TBT é para isso, para não esquecer de lembrar de mim. Basicamente é isso aí. Nada melhor do que... eu sei que tem crítica, para mim tanto faz, pode falar mal, pode falar ruim, tem gente que bota lá uns comentários lá, eu acho graça. Né? Rapaz, que nada, deixa eu falar, pode falar ruim mesmo, mas fale. Se é porque viu, assistiu, né, o TBT, então não me interessa não. O meu objetivo é esse, né, é ficar na lembrança, né, relembrar de fato o que aconteceu ao longo da administração, né, das administrações, é isso. E o pseudônimo de rei do TBT, isso lhe incomoda? Não, de maneira nenhuma. Me chamando de rei pode ser, não tem problema não.
Portanto, que tenha sentido, né? Tenha sentido. Elton, você já me falou por várias vezes que não pretende sair de Frecheirinha, mas hoje você não é mais o prefeito, né? E você ainda continua com o mesmo pensamento ou pretende sair? Não, de maneira nenhuma, né? O meu ramo de atividade, desde 13 anos, que quando eu comecei a trabalhar, meu time tinha 13 anos de idade, sempre foi ligado à construção civil, né? Todo mundo sabe que eu praticamente cresci, nasci os dentes, né? Dentro de uma loja de material de construção. Hoje a loja ainda existe, mas não é mais minha, do meu irmão, mas o meu CNPJ ainda está em atividade. Só que eu posso, se eu quisesse abrir uma loja de material de construção, eu poderia, porque um dos ramos de atividade da minha empresa é exatamente a venda de material de construção, né? Mas eu estou com outros projetos dentro dessa mesma área da construção civil, né? Hoje já está encaminhado alguns contratos aí em outros municípios, né? Mas tudo nessa área de construção civil. Então, assim, é claro que os projetos que eu tenho dentro da minha empresa é aqui em Frecheirinha, porque a sede da minha empresa é aqui em Frecheirinha, né? Mas não necessariamente, né, as atividades sejam realizadas aqui, né? Então, como eu lhe falei, tem alguns contratos já em andamento em outros municípios aí. Rapaz, o material de construção foi que contribuiu fortemente para você se tornar prefeito a primeira vez, não foi? Ou é impressão minha? Não, eu acho que o comércio em si, né? Comércio, o que eu quero dizer lá, a loja, né? O comércio, claro. Porque, assim, na minha opinião, todo bom comerciante é um bom político, né? Na época lá, eu não tinha essa intenção da política, eu falei isso aqui, né? A minha intenção era vender material de construção. Sei. Mas, na minha opinião, o bom comerciante, ele tem que ser um bom político. Você já falou com que você está trabalhando, com que você está empreendendo, né, com essa empresa. A sua esposa é servidora do município. Como é que está a situação dela? A Leilane, ela é enfermeira, né? É concursada, né? Sim, a Leilane, sim. Realmente ela é concursada municipal. E até o mês passado, mês de maio, ela estava de licença, mas no final do mês passado ela pediu realmente a reintegração. Deverá voltar às suas atividades enquanto concursada, né? Sei. E aí, no caso, ela já... O bom, só Fica à Desculpa vontade. interromper, né? Mas o bom de ser concursado é isso, né? Entra prefeito, sai prefeito e o concursado... Permanece, né? Continua, né? Tem essa vantagem, né? Exato. Como é que funciona no caso, se algum dia ela se tornar prefeita, o afastamento, ela continua... Não, aí... Porque assim, há a possibilidade. Não só ela, mas qualquer um servidor público, né, ele entra de licença automaticamente para exercer o cargo. Aí tem que optar pelo salário, por exemplo, ou de enfermeiro ou de prefeito, por exemplo, existe essas possibilidades? Ela tem que entrar no caso de prefeito, ou prefeita no caso. No caso dela, prefeita. Ela tem que entrar de licença realmente, de fato. Licença. Não tem, por exemplo, o vereador, ele se for um concursado, na verdade ele recebe os dois salários, né? Só se tiver incompatibilidade de horário, mas não tendo, ele recebe o salário de servidor e o de vereador. Rapaz, eu tô me coçando para lhe perguntar, não sei se pode ou se tá cedo para isso. Pergunte, para a política do ano que vem, rapaz. Como é que é? Se você já tem, ou se vai continuar com os mesmos deputados? Sim, com certeza. Governador. Agora é assim, o cenário a nível nacional, a nível de estado, governador e presidente, no meu caso, né, ainda não existe assim uma definição ainda, até porque eu não fui chamado para conversar, né, por ninguém, nem pelo próprio partido eu não fui chamado para conversar. Então, assim, eu estou na minha, né? Agora, a certeza mesmo, né, o compromisso de fato que eu tenho são com os dois deputados. O Robério, que é o federal, o Robério Monteiro, e o Serra Guiar, que é o deputado estadual, né? São as pessoas que
inclusive são muito próximos a gente aqui, né? Praticamente todo dia eu estou em contato com eles. O seu grupo local ainda continua com o mesmo vínculo? Sim, graças a Deus nós temos um grupo de 4 vereadores, né? 4 vereadores. Certo. Elton, eu gostaria... Grupo de 4 lideranças constituídas, né, que são vereadores. Agora, claro que tem várias outras lideranças, né, que compõem o nosso grupo, né? Sei. Lideranças né, das localidades, das comunidades, dos bairros, né? Graças a Deus é um leque bem específico de lideranças que estão ainda firme e forte dentro do nosso grupo. Você acredita que eles vão estar junto aí, de mãos dadas aí no próximo, na próxima campanha eleitoral? Eu me refiro agora de deputado, junto com você? Eu espero e acredito que sim, né? Que sim. Tu já teve algum momento depois que você saiu que você... Eita, e agora? Como é que eu vou fazer para retornar? Já teve algum momento como esse? Não, de maneira nenhuma. Até porque, olha, eu toda a vida procurei ser a pessoa mais espontânea e natural possível. Eu gosto sempre de que isso não se confunda com as minhas intenções, com a minha vontade, o meu desejo de colaborar com o município, que fique bem entendido, né? Mas as coisas devem acontecer naturalmente. Então, essa preocupação eu não tenho, até porque eu já falei aqui também, que já sou grato, sou satisfeito, tanto a Deus como ao povo frecheriense, né? Então, assim, eu não tenho não. Agora, sempre estarei à disposição. Quem vai dizer quem é candidato de situação, candidato de oposição, é o povo, né? Espero que o povo tenha sabedoria para realmente escolher. Ô, Elton Luiz, ouve-se pelo meio das ruas aí a possibilidade de uma eleição suplementar. E você já participou de uma eleição suplementar, inclusive obteve êxito na época, né? Existe essa possibilidade ou como é que está essa situação aí? Não é descartada, né, digamos assim, porque existe um processo. Eu realmente não estou acompanhando de perto. Mas existe realmente o processo, né? Existe o processo, sim. Inclusive, há um mês atrás, 2 meses atrás, saiu a certidão que, se por acaso tivesse saído na véspera da eleição, né, possivelmente não tivesse tido nem 2 candidatos, né? Talvez fosse candidatura única, né? Se essa certidão que comprovava a inegibilidade do candidato a vice, né, tivesse saído em tempo hábil, né? Mas saiu agora, depois. Então, né, quando se passa o período eleitoral, tudo fica mais complicado, mais difícil, né? Então, não é impossível, está correndo. Eu, particularmente, não venho acompanhando de perto, né? Mas pode sim acontecer. Se realmente for seguir à risca, né, a lei, era para ter sim uma eleição suplementar. Mas, enfim, eu não estou acompanhando de perto esse processo, não, né? Não é nem falta de interesse, não. É claro que se porventura isso acontecer, né, claro que nós vamos estar dentro do cenário, é claro, né? Mas eu acho assim que a gente tem que respeitar, né, as leis, né? Então, aguardar. Não é descartar, só para concluir, né, que o raciocínio não é descartada esse processo, né? Mas eu não estou acompanhando e existe a possibilidade, existe sim. Agora, quando e como será, sinceramente não sei. Certo. Eu estou muito grato com a sua vinda. Espero que você continue vindo ao nosso podcast, que você já é de casa, salvo engano, essa já é a 6ª vez que você vem, né? Muito obrigado por ter vindo e gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para o povo de Frecheirinha. Boitinha, primeiro eu é que agradeço aqui o convite, muito obrigado. Toda vida que você me convidar, só se por acaso eu estiver impossibilitado de estar aqui, mas você pode ter certeza que para mim é sempre um prazer estar aqui, como eu falei, sou um entusiasta aqui do seu podcast, né? E para finalizar aqui minha participação, eu queria só
deixar aqui uma palavra à população frecheriense, né, que a população sempre procurasse filtrar realmente o que falam, né, tanto de uma parte como de outra. Né. Eu quero até pedir aqui desculpa aos ouvintes, né, aos internautas que estão acompanhando, se eu usei de alguma palavra aqui mais áspera, mas você pode ter certeza que é a mais pura verdade o que foi relatado aqui. Né. Todo mundo sabe qual é o meu perfil, de sempre estar do lado da verdade, esclarecendo os fatos, né? Eu não tenho por que encobrir nada. Né? Essa questão de INSS, na minha opinião, está superada. Essa questão de PASEP também, como eu já falei aqui, imagino que esteja superada. Né? Alguma acusação de rombo e outras coisas mais aí, que são proferidas pelo chefe do executivo, vocês podem ter certeza que infelizmente, o chefe do executivo ele está totalmente perdido na administração, não sabe o que é que fala, e fica criando cortina de fumaças para se esconder perante a sua incapacidade, a sua incompetência de gerir o nosso município. Infelizmente, né, não diga aqui, né, com nenhuma alegria, não. Muito pelo contrário, eu me preocupo muito com a população de Frecheirinha, sobretudo com aquelas pessoas mais carentes, porque eu tenho certeza que uma má administração, quem sofre mais é o povo mais carente. E mais uma vez aqui agradecer pela a audiência, muito obrigado do fundo do coração, e mais uma vez muito obrigado Moitinha, muito obrigado Lohan, né, de estar aqui juntamente com vocês. Muito obrigado. Valeu, Elton. Obrigado também por ter vindo. Obrigado, meu internauta. Forte abraço, bom final de semana e até a próxima, se Deus nos permitir.